Meus irmãos, a paz do Senhor, você está no canal EBD e você, um canal feito para você professor, para você aluno, para você que ama estudar a palavra de Deus. Estamos aqui, eu sou o professor Janilson, nós vamos dar continuidade às lições bíblicas de jovem, agora na nossa sexta lição, cujo tema é o encontro com Deus. Nós vamos ver esse encontro entre Josué e o Senhor e vamos ver os desdobramentos disso para a vida de Josué e para a sua liderança. Fique conosco. Como disse, o título da nossa lição é o encontro com Deus. O texto do dia está em Josué capítulo 5 e versículo 15. Que diz: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? É praticamente isso, uma oração que deve ser minha, sua, todos os dias. A nossa síntese, que é justamente aquilo no que se resume a lição, diz o seguinte: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Verdade, como diz o adágio, né? Verdade verdadeira. Quem se encontra com Deus, ou quem tem um encontro com Deus, realmente tem a sua vida marcada para sempre. A nossa lição, queridos, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é a antessala da batalha. O segundo tópico é Deus se revela a Josué. E o terceiro tópico é Deus fala a Josué. Nós vamos estudar esses 3 tópicos rapidamente, fazendo aqui um apurado de tudo que a nossa revista quer nos passar. O nosso texto bíblico, queridos, onde está baseada a nossa revista, está, como já dito no texto do dia, está em Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. São apenas 3 versículos que nós vamos estudar. Eu queria ler com vocês, queridos, o nosso texto bíblico, que é o texto da nossa... São apenas 3 versículos, é o texto da nossa lição, e eu gostaria que nós lêssemos esse texto. Josué capítulo 5, versículo 13, começa dizendo assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? Versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. A nossa introdução nos mostra que todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus tiveram suas vidas marcadas. É algo que fica marcada não só na memória do adorador, na memória do servo, mas principalmente na alma. Todas as pessoas que tiveram esse encontro com Deus, Abraão, Moisés, Elias, Ezequiel teve um encontro com a glória de Deus. Principalmente um dos mais famosos é o encontro de Isaías, que teve a visão do Senhor, né? Aquele encontro marcou Isaías para sempre, né? Que ele chega a dizer que ele é um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de impuros lábios, mas ele viu o Senhor e a partir daquele momento sua vida foi transformada. O texto diz que um dos querubins voou com uma brasa tirada do altar e purificou os lábios de Isaías. A partir dali, Isaías se tornou o grande profeta que foi. O encontro com Deus. Nós precisamos desse encontro com Deus para marcar a nossa vida para sempre. Mas vamos entrar na nossa lição. Tópico 1, queridos. A antessala da batalha. Veja, Josué, como já lido, ele agora está ali refletindo sozinho e ele sai como bom comandante de batalha a conhecer o terreno da batalha. Afinal de contas,
conhecer o terreno onde batalhamos, conhecer o nosso inimigo, nos dá uma certa vantagem, porque mostra que nós não estamos lutando sem conhecimento e nem lutando no escuro. Josué parece sair dali do seu acampamento e se dirige e se aproxima de Jericó para talvez ver a campina, poder ali pensar no que fazer, que estratégia fazer, né? Mas principalmente para buscar a vontade do Senhor. Com certeza há momentos em que o líder, há momentos em que nós precisamos de um pouco de silêncio, de um pouco estarmos sozinhos com Deus, para tentarmos entender a vontade de Deus, buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida, principalmente o jovem, né, que tem muita dúvida na vida, vive muitas vezes numa inquietação com relação ao seu futuro, né? Então há momentos realmente que a gente precisa sair, ficar um pouco só com Deus, para tentarmos entender o que Deus quer e por onde devemos caminhar e qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Josué parece fazer isso, ele sai em busca dessa vontade divina, né, de como fazer para dar início e obter as vitórias necessárias para conquistar a terra tão prometida pelo Senhor a seu povo, né? E ele vai visitar esse lugar da batalha, né? Nada mais justo, nada mais inteligente, né, para um capitão como Josué. Há quem diga talvez que ele saiu atrás de ver alguma estratégia. Eu entendo que talvez seja isso que Josué realmente foi ver, até porque Jericó era considerada uma cidade invencível, né, de muros invencíveis. Então ele sai para ver ali como é que ele vai montar um plano, como é que ele vai fazer para tomar aquela cidade, né? E quando ele está ali nesse embate é que ele tem o encontro com Deus, né? Então veja, é necessário que nós busquemos essa vontade de Deus para a nossa vida. É necessário que muitas vezes diante das lutas nós possamos ter algum discernimento, né? É necessário tudo isso, é necessário muitas vezes termos uma visão estratégica daquilo que vamos fazer. Ser inteligente ainda nos ajuda bastante, né? E essa inteligência é Deus que dá aos seus servos. O tópico 2, queridos, diz: Deus se revela a Josué. Veja, só pode haver conhecimento de Deus se o Senhor se revelar a nós, né? O conhecimento de Deus não é alcançado pelo homem, mas é recebido a partir da revelação divina. Veja, é o Senhor que vem ao encontro de Josué e se revela a Josué, né? Veja, Josué está ali, como disse aqui a nossa leitura, né? Josué está ali pensando e de repente ele vê um homem, né? Ele vê um personagem com uma espada na mão, com uma espada desembainhada, né? E Josué pergunta àquele personagem: és tu do nosso ou é dos nossos inimigos? De início ele parece não conhecer, não saber ainda dizer muita coisa sobre aquele personagem, né? E aquele personagem se apresenta a ele como o príncipe do Senhor dos exércitos, ou o príncipe dos exércitos do Senhor, né? É importante nós percebermos nesse encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor que essa batalha, ela é do Senhor, ela não é necessariamente de Josué e do povo, porque foi o Senhor que prometeu dar aquela terra ao povo de Israel. Então o Senhor tomaria a frente. Na verdade, esse personagem se apresenta a Josué para tomar a frente da batalha. E aí nós entendemos que não é o Senhor que coopera conosco, é nós que cooperamos com o Senhor. Aquele ser não vem para ajudar Josué, na verdade aquele ser vem para tomar a frente da batalha, e Josué coopera com ele. Isso é de suma importância nós entendermos em nossa vida, porque às vezes nós temos o equívoco de pensar que Deus coopera conosco, Deus coopera com as nossas vontades, com o nosso desejo, com as nossas realizações, por mais legítimas que sejam.
Na verdade, nós é que cooperamos com Deus para que os propósitos de Deus se realizem na nossa vida e no mundo, né? Para que os propósitos de Deus, os propósitos que Ele tem por intermédio da igreja, possa ser realizado. Então, nós, igrejas, cooperamos com o Senhor e não necessariamente Ele coopera conosco. E parece exatamente isso que Josué entendeu ali. Ele entendeu que, na verdade, ele precisava cooperar com aquele homem, porque aquele homem, aquele ser, tomaria a frente de batalha. Há um debate muito sério sobre quem seria esse ser, né? A grande maioria dos estudiosos acredita que é uma pré-encarnação de Jesus Cristo. Existe um nome técnico chamado que é uma manifestação teofânica, né? De Deus se manifestando ao homem. E realmente esse ser tem todas as características de que ele é um ser diferente dos anjos, né? Ele é um ser que ele aceita adoração. Anjo nenhum aceita adoração. João, quando teve a visão na ilha de Pátmos, as visões do Apocalipse, ele ficou tão pasmo que ele quis adorar o anjo, e o anjo disse: não faças tal, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Então os anjos de Deus não recebem adoração, mas este ser recebe a adoração de Josué. E Josué reconhece que aquele ser é o Senhor dele, porque ele diz: o que diz o meu Senhor ao seu servo? Veja que ele se submete a toda e qualquer orientação que agora ele vai receber. Quer dizer, se Josué buscava uma estratégia para conquistar Jericó, agora está diante de um ser que vai dizer a ele qual é a estratégia. E Josué tem apenas que seguir a estratégia. Ser submisso e obedecer a palavra de Deus ainda é a melhor estratégia para as nossas vidas. E Josué fez exatamente o que Deus mandou. Josué é considerado um dos servos mais obedientes da Bíblia. Mais obedientes da Bíblia. Veja, Josué adora a Deus, está perto de Deus, é o melhor lugar que existe na terra, é estar perto de Deus, porque perto de Deus nós temos as orientações de Deus, não ficamos confundidos. É exatamente isso que aconteceu com Josué. Aquele ser passa toda a estratégia para Josué conquistar a cidade, e Josué segue na risca. Então, o sucesso se dá para os obedientes e não para aqueles que fazem as coisas segundo sua própria vontade. Isso fica um alerta para nós, um alerta para a juventude, que às vezes é muito afoita, vê uma coisa e quer e não para pensar, refletir, e às vezes as coisas dão errado, né? E a gente acha que Deus não nos quis ajudar. Muitas vezes fomos nós que não quisemos seguir as orientações divinas para a nossa vida. Por isso que às vezes as coisas dão errado. Mas se seguirmos como Josué fez, exatamente, você vê que Josué seguiu a risca e foi feliz, teve sucesso, porque obedeceu à voz do seu Senhor. Até porque não fazia sentido Josué chamar aquele ser de meu Senhor e não seguir a orientação dele, né? Jesus disse: se vós me chamais de mestre, fazeis o que eu vos mando. Nada mais lógico, né? Nada mais dentro da normalidade, tá certo? Aquele ser aparece a Josué com uma espada desembainhada, com uma espada na mão. Essa que é a ideia, né? E mostrando a Josué, como que dizendo a Josué: começa agora um tempo de batalha. E Josué teve muitas batalhas até o final da sua vida. Josué sempre foi um homem de batalha, né? Ele não sempre foi um homem que estava na frente. Veja, para conduzir o povo do Egito para a entrada da terra, Deus precisou de um homem manso como Moisés, de um homem de oração, de um homem mais da diplomacia, se podemos assim dizer. Mas quando foi para conquistar a terra, ele precisava de alguém, né, de batalha, de guerra, acostumado na guerra, acostumado a alguém que não recuasse, que não tivesse medo. Então a pessoa foi ideal que Deus achou foi Josué, e ele era essa pessoa mesmo, né? Então ele entendia que ali era um tempo de batalha e Josué não teve medo, até porque eu fico imaginando Josué ali naquela campina, olhando, né, e pensando consigo. Acho que várias coisas passou pela cabeça de Josué, né? E
mas a presença do Senhor lhe trouxe um grande consolo e uma certeza, né? Esta batalha é do Senhor e por isso nós venceremos. Ele já havia dito, quando os espias falaram, né, do que haviam encontrado na terra e dos homens, dos povos que estavam lá, que eles não poderiam vencer. Josué foi um que disse: não, nós poderíamos vencer. Se o Senhor se agradar de nós, prevaleceremos contra ele. E foi essa coragem de Josué que agradou o Senhor. Tópico 3, queridos. Deus fala a Josué. Ouvir a voz do Senhor é a melhor coisa para o crente. Só que, veja, de início Josué parece não entender quem é aquele ser. Ou seja, isso mostra para nós que a pergunta de Josué, se tu és dos nossos ou dos nossos inimigos, fica claramente que Josué não reconhece de início. E isso fica uma lição para nós, porque às vezes nós nos encontramos diante de uma situação tão difícil que às vezes nós não reconhecemos aquela situação, às vezes nem sequer nos reconhecemos a nós mesmos. Veja, a nós mesmos às vezes temos dificuldade de reconhecer, né? Mas aí nós precisamos buscar discernimento espiritual em Deus, não só para nos reconhecermos, para reconhecermos a situação e para reconhecermos quem está do nosso lado e quem está contra nós, desde que o propósito pelo qual lutemos seja o propósito do Senhor, como foi o caso de Josué. Aquela batalha era do Senhor, aquela conquista era a promessa do Senhor, então o Senhor ia tomar frente, né? Nesse sentido, fica a lição para nós do discernimento, buscarmos em Deus discernimento. Muita gente, muito jovem, tem trocado os pés pelas mãos por essa falta de discernimento na vida. E isso é extremamente necessário no mundo complicado que vivemos. Só o Senhor para nos dar discernimento. Por isso precisamos ir a Ele. Josué é um adorador. Josué é um crente. Josué tinha prazer em estar na presença do Senhor. E o discernimento vem quando estamos na presença do Senhor. Eu não estou falando necessariamente de estar propriamente na igreja. Eu estou dizendo de andar na presença do Senhor. É essa companhia com o Senhor, é esse andar com o Senhor que nos traz discernimento para as situações da vida. O Senhor não nos deixa confundido. Pode crer nisso, pode confiar nisso. O Senhor não nos deixa confundido. Ele nos dá discernimento quando andamos na presença dele. Por isso que o Senhor disse a Abraão no capítulo 17: anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor não estava dizendo que Abraão não errava, mas que ele andasse de forma íntegra diante do Senhor. Para quê? Para que o Senhor pudesse dirigir a vida dele e Abraão pudesse ter discernimento das coisas, né? Outra coisa que acontece com Josué é que nesse encontro com Deus, o Senhor diz a ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás, né, está escrito aqui, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Veja, ele não relutou. Veja que aonde Deus está, a santidade de Deus se manifesta. Aonde Deus está, o lugar se torna santo. É por isso que é de suma importância quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos reunidos como igreja, termos a máxima reverência, porque o Senhor está presente, o lugar onde Ele está é santo, e devemos nos portar de uma forma que reconheçamos esta santidade manifestada pela presença do Senhor. A mesma coisa que o Senhor disse a Moisés, agora Ele repete a Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ele assim fez. Eu queria concluir esta lição dizendo que o encontro com Deus é o que mais nós temos necessidade, vai marcar a nossa vida para sempre. São as experiências da vida, e essas experiências do nosso caminhar, essas experiências com o Senhor, elas marcam a nossa alma. Elas são muito mais do que conhecimento das coisas, do que conhecimento intelectual, do que conhecimento das coisas. Não, essas experiências, elas são como carimbos lá no nosso ser, lá na nossa alma, de forma que a gente nunca esquece.
quando a gente passa por uma situação difícil, a gente lembra de como Deus agiu em nossa vida. Por isso que é tão importante cada um de nós termos as nossas experiências. E outra coisa, a experiência não é passada de um para outro. Cada um tem a experiência. A unção de Deus, ela é compartilhada, mas a experiência, cada um deve ter a sua. A experiência do encontro de Josué com o Senhor marcou a sua vida para sempre. Ele deu a certeza que ele precisava, de ir frente, de ir firme, que ele teria vitórias em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que se você gostou desse simples comentário e quiser colaborar conosco, dê um like, isso nos ajuda. Faça seu comentário também, isso nos ajuda a direcionar a nossa aula e melhorá-la. Eu quero pedir a você que você se inscreva no canal e também assine o sininho. Deus abençoe você em nome de Jesus.